me foi solicitado que abordasse, então, ética e estética, né? Ética e formação estética. Então, eu considero que esses dois temas, grandes temas, ética e estética, que integram esse título, né, são significativos, extremamente significativos para a vida humana e fazem parte de importantes áreas da filosofia. Contudo, não são poucos os que veem com profunda estranheza essa relação anunciada no título, né? E por que essa estranheza? Porque afastada da ideia grega da convergência entre o belo e o bom e da harmoniosa unidade do sensível e do intelectual, a tradição moderna dividiu a cultura nos âmbitos cognitivo, moral e estético, de modo que a ética e a estética instituíram campos autônomos, bastante resistentes à permeabilidade entre ambos. A própria constituição humana foi compartimentada entre razão, entendimento, sentidos, emoção e imaginação, com profundas repercussões em diversas áreas da pesquisa. O ponto de vista da estética, desde Kant, não joga mais nenhum papel significativo para a ética moderna. Pois a liberdade do agente, tema central da ética moderna, consiste na sua autonomia em relação a qualquer situação em que se realiza ação moral. O surgimento de uma sensibilidade filosófica favorável à estética tem início com Schiller e se acentua no século XIX com Schelling, Schopenhauer e Nietzsche, ao atribuírem à arte um papel central na condição humana, capaz de expressar e articular aquela realidade que era mantida presa no conceito e no discurso racional. Nas últimas décadas do século XX, a separação entre os domínios da ética e da estética sofre deslocamentos importantes, as fronteiras tornam-se muito porosas ou mais porosas e a própria disciplinarização se fragiliza, abrindo espaço para novos modos de aproximação entre esses âmbitos do saber. Gadamer, para quem a estética ocupa um lugar privilegiado na sua teoria da compreensão, reconhece, o termo é dele, uma proximidade enigmática e uma tensão frutífera na relação, por exemplo, entre filosofia e poesia. O que não se passou, é claro, sem ácidas críticas no ambiente acadêmico. Tanto nossa experiência moral como as discussões contemporâneas apontam que um mero intelectualismo restrito às justificações de princípios e uma ética incorpórea não são suficientes para compreender o agir e que podemos iluminar questões éticas pela expressividade estética, pelas emoções e sentimentos. Sabemos que a arte prenuncia muitos temas filosóficos, uma vez que a sensibilidade dos artistas sabe extrair do emaranhado de motivos do espírito do tempo aqueles que melhor expressam o autoentendimento. Para isso, basta lembrarmos o quanto a revolução pictórica do pintor espanhol Francisco Goya antecipou as tensões entre o brilho e as sombras do iluminismo, tocando na fragilidade moral, sem dizer com suas pinturas que não é assim que devemos agir, mas mostrando nas suas gravuras surpreendentes como se comportam homens e mulheres, expondo pesadelos e alucinações e novas experiências de subjetivação. Um pensamento ético, então, perde sem a contribuição da percepção sensível e corre o risco de pouco significar para as decisões mais difíceis da vida, deixando o homem sem consolo, se ela não apela para isso. Talvez seja esse o sentido da frase do nosso Paulo Mendes Campos, que diz naquele seu ensaio, está publicado em outros, mas eu li no O Homem que Odiava Ilhas, tem uma reunião de crônicas, ele diz: devo aos poetas de todos os tempos
a sobrevivência da minha alma. A reabilitação da estética no século XX penetra tanto o cotidiano como o âmbito teórico e passa a atender demandas que ficaram reprimidas pelas interpretações racionalistas da ética, que produziram não só a repressão da diferença e a exclusão das circunstâncias que envolvem a decisão moral, como também deram um estatuto de menoridade ao sentir, ao sensível. Tais discussões tiveram impacto no contexto da filosofia contemporânea, gerando um amplo espectro de posições que incluem desde a radicalização da autonomia entre ambas as esferas, em que a estética não poderia contribuir com a ética, como também diferentes estratégias de aproximação entre elas. O cenário dessas mudanças é bastante complexo, pois, como destaca Wolfgang Iser, o estético é uma cascata de possibilidades, ilimitada em seu alcance. E num mundo desorientado, ele é capaz, o termo ainda é de Iser, comunicar ou enfrentar uma realidade de finalidade aberta. Isso sugere muitas abordagens inovadoras a respeito da cultura contemporânea. Neste meu trabalho aqui, quero apenas apontar alguns elementos da atual investigação, então, que nos auxiliariam, penso eu, a compreender a tese que me alinho já há algum tempo, de que há uma complementariedade entre ética e estética, porque essa complementariedade seria, no meu entender, produtiva para compreendermos a formação humana. Uma educação ético-estética da humanidade, como sabemos, é o desiderato de Schiller, que acreditava que o sentimento educado pela beleza refina os costumes e que, para resolver na prática o problema político, é necessário através do estético, pois é pela beleza que se vai à liberdade. Isso vocês conhecem como pensamento do Schiller. E após o problema que nós enfrentamos, quem adentra nessa área, é que após todas as rupturas entre arte e beleza, promovida pelas vanguardas no início do século XX, só para lembrar, os desafios de uma ética estética continuam, pois, como sugere Danto, cito, a aniquilação da beleza nos deixaria um mundo insuportável, assim como a aniquilação do bom nos deixaria um mundo no qual seria impossível viver uma vida humana plena. Parece, então, que estamos sempre à sombra do grandioso esforço de Schiller em criticar qualquer unilateralismo, seja da arte, da educação ou da modernidade. Nessa perspectiva, vinculo-me, então, como disse há pouco, a uma relação de entrelaçamento entre ética e estética, que encontra em Welch, Hort, Adorno, Gadamer, Nussbaum também, Schuster, um americano importante, entre outros, em que a ética não é substituída pela estética, mas pode auxiliar a tornar mais esclarecidos tanto os fundamentos éticos como o agir moral. Então, na sequência, feita essa introdução, eu faço uma breve incursão sobre o que seria o estético, alguma coisa muito rápida sobre a natureza do estético, mas na perspectiva de mostrar como ele ressurge com força no século XX, e isso eu quero mostrar para indicar como esse ressurgimento da estética torna muito mais porosos, ele força os limites entre ética e estética e torna mais porosos, facilitando essa complementariedade. E daí, num segundo momento, após falar de estética, eu vou mostrar o que eu entendo como algumas potências da experiência estética para o agir ético. Então, vou entrar assim, que elementos foram decisivos para o deslocamento do estético. Eu vou destacar algumas considerações a respeito do movimento conceitual do estético, que impulsionou seu ressurgimento, mostrou sua complexidade, favorecendo uma ruptura rígida, então, nesses limites convencionais.
A primeira posição é de Wolfgang Isa, que entende ter havido uma mudança na natureza do estético. Desde que Baumgarten definiu estética como ciência do conhecimento sensorial, houve uma série de esforços epistemológicos para determinar sua natureza, tais como os conhecemos em Kant, Hegel, Adorno. Isa mostra que, a despeito das diferentes conceptualizações, que ele dá um nome complexo, que não tem como detalhar aqui, ele chama de entrincheiramentos generativos, que ele retoma a expressão do William Windsatt. Mas, enfim, a ideia é como se constituem essas conceptualizações, que, por exemplo, em Kant, o que ele trata como estética é o julgamento estético em relação ao belo, ao sublime, ao gosto, ou em Hegel, por exemplo, em que o estético está associado a esse estudo de como, pela arte, o espírito se dirige ao autoconhecimento. Independente dessas conceptualizações clássicas que servem muito às pesquisas como elemento de análise, ele diz que é possível observar no estético ainda hoje uma certa configuração, que é o fato do estético ser basicamente um movimento de jogo, operando entre os sentidos do sujeito e aquilo que ele é dado a perceber ou conceber. É no jogo, envolvendo todos os sentidos, que o estético acontece. Seja, cito, um juízo, uma ideia, um engajamento da imaginação, um lampejo de plenitude vindoura. O que emerge pela estética, portanto, não é ainda algo possível de ser aprendido pelo conceito, como sabemos, isso não é sui generis nessa observação, mas ele insiste nisso, e surge exclusivamente pela experiência que passa pelo sensorial. O estético torna-se, assim, uma operação com imprevisíveis possibilidades do sujeito visualizar o mundo, porque desvela uma dimensão da realidade que se subtrai àquilo que é fixado pelo discursivo. Nesse processo não domina a cognição, mas os sentidos corporais tendem a ser predominantes com vantagem sobre a mente. Segundo Isa, talvez essa seja a vantagem sobre a mente, seja uma das razões que a estética ganhou proeminência no presente. O corpo herdou o significado outrora todo abrangente da mente, diz ele. Há uma espécie de inversão na trajetória do conceito, em que o estético deixa de ser uma faculdade que produz o conhecimento sensorial inferior à mente, como um tipo de interpretação considerou desde Baumgarten, para se transmutar numa mudança cultural em que o corpo e os sentidos adquirem proeminência. O estético, então, põe em movimento a imaginação, como já se sabe desde Kant, forjando o material dado, desafiando os sentidos e lançando luz sobre a pluralidade por essa possibilidade que o estético provoca. A estética escapa de ser apenas, portanto, filosofia da arte ou teoria da arte. Segundo Isa, ela não tem mais uma essência pré-definida, própria, e passa a ser uma ação de emergência, cujo produto, contudo, é algo outro que a configuração que o trouxe à luz. Eu acrescento aí também, para compreender um pouco esse ressurgimento, eu acho que ajuda a tornar um pouco claro o problema, a posição do Welsch, do Wolfgang Welsch, que reconhece que há uma atualidade no estético. Ele insiste muito nisso. Percebida onde? Na amplitude do fenômeno e na sua intensa penetração em todas as esferas da vida. Há níveis diferenciados de observação desse fenômeno, contudo. Eu destacaria, para facilitar o entendimento, ele cita que envolve o quê? Desde a estetização superficial, desse tipo assim que adorna os supermercados, a animação, o estímulo, a estetização superficial do que ele chama de facelift do espaço urbano, o embelezamento, a animação, o estímulo intenso às emoções, passando até
dessa superficialidade até o que ele chama de estetização mais radical, com o esboramento das fronteiras entre o real e o virtual, como é possível de se observar no mundo da digitalização das coisas, como nós vemos, até chegar às questões mais complexas de autoestilização com os projetos individuais de estética da existência, como aquilo que vem da tradição de Nietzsche chega até Foucault. Diante disso, desse panorama geral, Welsch, de realização do fenômeno, Welsch desenvolveu a tese que ele chama de estetização epistemológica do mundo contemporâneo. De acordo com essa tese, a estetização teve início em Kant. Lembro do Frick dizendo o Kant sempre volta, né? Quando definiu na crítica da razão pura, especificamente na estética transcendental, as condições de possibilidade da experiência, como nós sabemos que o nosso conhecimento para ele, para Kant, depende da maneira como somos afetados pelos objetos, isso é, depende da sensibilidade. A questão aqui do espaço e tempo, que Kant cita, eu vou saltar para destacar o que Welsch diz em relação a isso. Ou seja, Welsch diz que toda a nossa experiência depende, portanto, seguindo a tradição kantiana, de estruturas estéticas. E ele observa o seguinte, cito Welsch: o decisivo aqui não está no fato de que nossa referência à realidade e nosso conhecer inclua partes fundamentais estéticas, mas sim que se altera todo o caráter do conhecimento e da realidade. Eles assumem um caráter ficcional, produtivo, poético, num sentido fundamental. O destaque assumido, então, pela estética é aqui invocado na perspectiva de que não há mais como desconsiderá-la, tampouco abordá-la apenas na perspectiva das estéticas clássicas. Longe de assumir uma estetização superficial de mero embelezamento, a tese de Welsch destaca que essa tendência à estetização promove uma participação dos sentidos e da imaginação em todas as dimensões da nossa relação com o mundo e particularmente também na construção ética. Nietzsche, para lembrar, embora eles, sendo do século XIX, eu referi 2 autores contemporâneos, ele antecipou essa força do estético no famoso epítomo: só como fenômeno estético podem existência e o mundo justificar-se eternamente, indicando a profunda ligação entre arte e vida, em que a capacidade criadora transforma as paixões em arte, afirma e exalta a existência. Mostrou que nossa relação com o mundo se dá de forma ficcional, por metáforas, pois, segundo Nietzsche, nosso gênio construtivo fabrica conceitos a partir de si mesmo. Somos artistas, levados pelo impulso fundamental da metáfora, que permite criar formas de orientações fluidas na vida. Quando o homem salva-se de sua indigência, diz Nietzsche, que o mantém preso ao arcabouço conceitual, vocês sabem como Nietzsche pensa, passa a guiar-se por intuições, tomando somente a vida disfarçada em aparência e em beleza como real. Eu destaquei essa posição do Nietzsche para mostrar o quanto ele antecipa esse movimento. E com isso se dá o que eu estou aqui demarcando como esse deslocamento, esse ressurgimento do estético que começa a forçar um limite rígido entre essas áreas do conhecimento, no caso, ética e estética. A própria capacidade da estética em fazer o jogo da aparência a torna hábil em revelar a diferença, a pluralidade, o estranho, essas questões todas. Desse modo, transcendendo fronteiras racionais, criando formas de sensibilidade, novas experiências de subjetividade, a estética provoca
a discussão ética a respeito de temas que estavam aprisionados nesses fundamentos racionalistas. Esses pressupostos rompem a rigidez desses âmbitos disciplinares e incentivam abordagens trans e interdisciplinares, permitindo vínculos que até então não haviam sido explicitados. Mas para poder introduzir o outro passo, eu vou precisar fazer uma observação muito rápida da ética, para tornar um pouco mais claro o que eu quero dizer mais adiante. A ética, por sua vez, diferente da estética na sua tradição, está ligada com o agir, né? Que envolve uma complexa estrutura de deliberação e que não podemos e que não aprendemos como se aprende uma techné, para lembrar a importante distinção feita por Aristóteles entre saber técnico e sabedoria prática, Frones. O agir necessita, que é o objeto da ética, de um longo preparo e de uma aprendizagem realizada na experiência concreta, que, por sua vez, depende da sensibilidade para interpretar a situação e perceber os elementos significativos e as emoções envolvidas nesse agir. Como somos frágeis, vulneráveis e errantes, precisamos de um processo educativo de autoconhecimento que nos conduza à responsabilização de nossas ações. Um processo dessa natureza não se obtém por admoestação, nem pelo conhecimento teórico de princípios. Antes disso, depende muito mais de uma sensibilidade articulada com um movimento reflexivo que rompa com a fixidez de nossas crenças e com determinados ordenamentos simbólicos para instaurar uma abertura que possibilite àquele que se educa um encontro consigo mesmo, com as suas próprias emoções e crenças e também com o outro. Aqui se insere o ponto, no meu entender, o ponto de clivagem da formação estética e a ética. A estética possibilita trazer à reflexão outros modos de ser que ultrapassam modos de subjetivação disponíveis na cultura e que estimulam a avaliação de nossas orientações valorativas, seja para mantê-las ou para transformá-las. A tarefa de criação de si, portanto, é ética e estética, envolvendo sensibilidade e razão. Só numa abertura que ultrapasse os rígidos limites sob os quais se demarcaram os campos de investigação entre ética e estética, pode-se situar a educação em outro horizonte, para além daqueles aprisionamentos que tão bem Adorno denunciou, ao deparar-se com as terríveis consequências de uma racionalidade que tornara a educação enredada nas teias da frieza e da brutalidade. Bem, feita esse ponto, eu entraria agora, porque eu estou chamando aqui, na falta de outro termo, eu troquei várias vezes. Estava quase como um gato muro rasgando tudo à minha volta, mas acabei denominando assim, potências da estética para a ética. Isso não está muito maduro ainda, né? Mas é assim que eu consegui ver até o momento que cheguei aqui. E esse é o ponto que eu encaminhei, o ponto final aqui do meu trabalho, o que eu tratei antes é para poder chegar aqui, porque eu creio que as indicações mais férteis para a elucidação desse tema complexo, como referi anteriormente, se encontram, eu me apoio nesses autores, né? No Gadamer, no Welch, na Nussbaum, no Hort, porque eles são autores muito interessantes, riquíssimos, mas a maior parte deles não trabalha com educação num sentido mais restrito. Evidente que a gente pode ler Verdade e Método como um texto profundamente educador, né? Mas tecnicamente não. Então eu tento fazer um diálogo
com o que eu alcanço com as minhas pernas para poder entrar na questão educacional. Então, a minha preocupação aqui não é um fundamento da ética. É a relação entre ética e estética com vista à formação. E acho que esses autores podem me ajudar nisso. E inicialmente, então, eu destaco que não se trata, também isso precisa ser esclarecido, de retomar a polêmica questão Vixata Question, famosa, sobre a dimensão moral da arte, que polariza duas posições filosóficas, o eticismo ou o moralismo, e também a segunda, que é o esteticismo. Essa polêmica eu não vou entrar, eu acho que ela não ajuda para essa perspectiva. Então eu entro por um outro caminho, esse que eu estou chamando da potência da experiência estética. Embora os campos da ética e da estética sejam separados, na prática do agir, somos afetados pela arte, pela experiência estética, etc. Porque ela está prenhe de uma espiritualidade nutrida por questões éticas. As escolhas de nossas vidas, as emoções e paixões nelas envolvidas, as relações que estabelecemos com o mundo e com os outros, podem encontrar na experiência estética orientações fluidas de comportamento, para usar o termo do Nietzsche que eu referi há pouco, e ampliação de perspectiva. Então, para expor essa relação, eu valho disso que eu estou denominando potência estética, porque ela poderia, 1, trabalhar emoções, 2, promover o encontro consigo mesmo, que eu considero fundamental para uma formação ética, e 3, estimular, preparar para o encontro com o outro. E é essas 3 que eu vou trabalhar agora. Uma pequena referência à experiência estética, porque eu estava falando da estética em geral, e vou singularizar rapidamente, é um tema também bastante difícil, tem pessoas aqui que entendem muito mais que eu disso, mas eu vou alinhar algumas observações para facilitar o posterior entendimento. Então, a experiência estética, na verdade, se dá no relacionamento entre o sujeito e o objeto estético, transforma o sujeito a ponto de modificar sua compreensão sobre aquilo que a experiência lhe indica. Essa, por exemplo, é a interpretação de Bubna, que retoma a estética kantiana para afirmar que a experiência estética forma-se na própria experiência e através dela, de tal modo que o conteúdo não pode ser objetivado independentemente da própria experiência estética. Ou seja, a experiência estética não deve ser entendida como uma pura aceitação de algo que nos deslumbra, passiva de algo que vem de fora. Muito mais do que isso, enquanto nela o conteúdo estético se constitui, ela tem que ser descrita como uma ação. Assim, ela se institui de momentos passivos e receptivos, de um entregar-se ao objeto associado ao trabalho produtivo, mas também e sobretudo do trabalho ativo do sujeito sobre o material dado na experiência, revelando aquilo que não aparece na experiência comum. O Martin Ziel também acrescenta que a experiência estética acontece ou pode acontecer somente se os sujeitos tornam-se envolvidos pelos sentidos, fazendo a presença do fenômeno ou situação alterar inteiramente e de forma imprevista o senso ou o sentido do sujeito sobre o que é real e o que é possível. Assim, desafia a nossa percepção e também provoca a nossa própria capacidade epistemológica. Eu não vou me alongar sobre essa discussão, eu deixo de lado isso, fiz apenas essa observação. Não vou entrar em maior preocupação com precisão conceitual, porque eu quero então mostrar essa força que ela teria pela sua ampla complexidade, que favorece então mostrar a relação entre ética e estética.
Então, o primeiro ponto dessa potência que eu estou chamando de trabalhar emoções. Também tive muitas dúvidas quanto ao uso desse termo, mas não consegui encontrar outro, porque se trata de manejar com elas, de aprender a olhá-las, etc. A primeira potência, então, que destaco é a possibilidade que a experiência estética tem de trabalhar as emoções na perspectiva de perceber com clareza que problemas temos ou não temos e quais mudanças éticas implicam. Isso sugere uma conexão importante com a experiência estética promovida pela literatura, pela música, pela pintura, pelo teatro, pelas artes em geral. Essa conexão que auxilia a compreender e clarificar as emoções e encoraja nossas compreensões, que não se alcança de uma forma estritamente racional. A experiência estética promove a constituição de um mundo interior pelo desenvolvimento da imaginação, que capacita a fazer conjecturas e acolher formas de vida distante, pelo menos se familiarizar com ela. Auxilia a interiorizar sentimentos pelas diferentes situações que experimentamos, por exemplo, em narrativas literárias, preparando-nos para reordenar nossos pensamentos, nossas emoções e nossas motivações. Temas como a doença, a morte, a escravidão, a violação, a traição, encontram na experiência estética a força que configura a profundidade e a importância do sofrimento para a vida ética, e orienta a nossa atenção para um tratamento mais adequado da singularidade da situação moral. Desde a tragédia grega, as emoções são trabalhadas pela literatura para mostrar o papel da fragilidade em todas as dificuldades que os homens experimentam na vida. Os exemplos das obras literárias e poéticas qualificadas esteticamente para trabalhar nossa sensibilidade são muitos. Aí eu pensei, com tanta gente que conhece, como citar, como separar um romance? Eu realmente nem saberia como começar. Mas eu não posso deixar de pelo menos lembrar uma tese que eu estou trazendo aqui, porque eu concordo quase nada com ela, mas vou trazer. Às vezes as coisas que mais nos provocam, mais nos fazem crescer, é justamente aquilo que a gente não concorda e aquilo que nos desafia, que nos põe assim. É impressionante, não é quem nos agrada que nos faz crescer. Então a tese é do Harold Bloom. É uma tese bastante provocativa, talvez indevida, que atribui a Shakespeare a invenção do humano. Para dar um exemplo de um grande mestre da literatura ocidental, que ele escreveu um livro inteirinho desse tamanho chamado A Invenção do Humano. Por que o Harold Bloom diz isso? Por ter feito uma obra da mais alta realização. Shakespeare, fez a mais alta obra em termos cognitivos, estéticos e até certo ponto, diz Bloom, morais, em termos morais e mesmo espirituais. Então, mesmo excetuando-se o exagero da afirmação, já que não podemos desconsiderar as contribuições decisivas a respeito do humano em Heráclito, Platão, Aristóteles, Agostinho, Pico della Mirandola, etc., para não entrar nos posteriores ao Shakespeare do Renascimento, muitos outros filósofos, poetas, literários, humanistas de toda ordem, interessa perguntar aqui, no meu ponto de vista, se poderia a ética dispensar a riqueza da literatura. A forma como aprendemos as emoções, Nussbaum destaca bem isso. Como elas se associam a certas crenças, são desenvolvidas de modo exemplar nos romances e peças literárias. Reconhecer a importância das emoções para a ética, de acordo com Nussbaum, não significa, contudo, conceder-lhes, cito, uma confiança privilegiada ou considerá-las imunes à crítica racional. Significa que não podemos, contudo, ignorá-la como frequentemente faz a filosofia moral.
Então, ainda nesse tópico de que ela pode trabalhar as emoções, eu quis trazer um exemplo, num sentido mais amplo. Então, pode-se considerar que novas sensibilidades éticas, como, por exemplo, o movimento abolicionista no Brasil no século XIX, encontrou na experiência estética um elemento decisivo para apresentar afetos, para mobilizar afetos e apresentar valores que se opunham vigorosamente contra as crenças e preconceitos vigentes. Ela já pôs lá. Eu trouxe aqui, é o primeiro que tu está pondo, né? Agora tu pode... eu posso pôr... Que legal isso, né? Legal. A Constituição... não, me perdi. Não há como mudar esses preconceitos e crenças vigentes sem alterar as emoções. Então, a constituição dessa sensibilidade articulou-se a força poética de obras de poetas como o Luiz Gama, que talvez não seja tão conhecido de todos, como é o segundo que eu cito aqui, Castro Alves, que quase todos lemos na escola. Esse famoso poema é também conhecido como bodarrada, que é o termo que usava para quando os bodes se reuniam em depreciação aos negros, que eram chamados assim, no Brasil imperial. O Luiz Gama foi um escravo. Não sei se vocês conhecem a história, rapidamente. Ele só aprendeu a ler aos 18 anos. Ele conseguiu a liberdade dele porque ele era filho de uma escrava livre com provavelmente um nobre decadente português, que ele nunca pronunciou o nome, mas ele conseguiu, porque é obscuro, não se sabe como ele conseguiu a sua libertação. Ele conseguiu juridicamente, naquela fase que o Brasil já comprar a sua... Na verdade, é uma declaração que ele se tornou um homem livre, e isso ele teve que ter um testemunho, mas ele nunca cita o nome do pai. E ele aprende a ler. É certo que ele leu Camões, leu os clássicos, e ele faz essa poesia. Tu pode passar. Eu selecionei, ele é muito longo, eu selecionei 3 partes, porque ele mostra, foi publicado em 1859, ele morreu e não viu a libertação dos escravos. Ele trabalhou como jornalista e como rábula também, advogado, um tipo de advogado licenciado, e ajudou a libertar vários escravos também. E ele fez essa poesia, que é muito conhecida em quem se interessa pelo assunto, e que ele pergunta: se negro sou, eu sou bode, né? Pouco importa. Eu vou destacar uns trechos aqui. Tá ali, ó. Se negro sou, eu sou bode, pouco importa. O que isso pode, né? Deixa eu passar, você pode passar a segunda e a terceira? Uhum. Eu tenho 3 aí, né? Pode pôr, eu vou ler umas partes independentes, mas daí o pessoal vai podendo olhar, né? Aqui nessa boa terra, diz ele, marram todos, tudo berra. Nobres, condes e duquesas, ricas damas e marquesas, deputados, senadores. Gentes pobres, gentes nobres gentes, em todos há meus parentes. Para que tanto capricho? Porque essa é a pergunta dele, para que essa pose, né? Para que tanta pose, doutor, né? Haja paz, haja alegria, folgue e brinca bodaria, cesse, pois, a matinada, porque tudo é bodarrada. Então ele consegue mostrar que, na verdade, o sangue africano está no corpo social brasileiro, todos somos assim. E a construção dessa sensibilidade ética, que eu estou querendo mostrar, que passou por vários poetas, vários literatos, prosseguiu também com os novos padrões estéticos da pintura. Agora tu pode passar todos os seguintes, um atrás do outro, né? Da Tarsila do Amaral, do Segal, do Portinari, né? Que foram capazes de trabalhar muito bem, né? Com esse novo padrão estético, foram capazes de trabalhar esses
os sentimentos que estão na base dos nossos preconceitos, né? Essa do Portinari eu acho impressionante, porque o Mestiço, em 1934, não tinha nenhuma valorização. Ele mostra toda a força do homem da lavoura. Enfim. Os Retirantes passou? Ah, lá não tinha passado tudo. Que competente que eu sou por lei. Tá, tudo bem. Tá bom. Só isso. Então, eu quis trazer esses exemplos que qualquer construção de uma sensibilidade, qualquer movimento cultural, a construção, quis colocar tudo aquilo que nos educa para alguma coisa, para uma nova consciência, ele depende dessa participação da estética. E agora eu entraria no segundo ponto desse entrelaçamento entre ética e estética, que pode se realizar pela ideia do encontro consigo mesmo, que a experiência estética teria essa força. Então, aqui eu vou me valer um pouco do Gadamer, porque na perspectiva dele, compreender o que faz, isso é uma citação do Gadamer, compreender o que a obra de arte diz a alguém é certamente um encontro consigo mesmo. Essa frase dele é muito conhecida. Gadamer insiste na verdade da obra de arte que diz algo a alguém, pelo diálogo entre a obra e o intérprete na dinâmica da própria apresentação. Trata-se de uma experiência no sentido autêntico, pois exige a tarefa peculiar da experiência, que é integrar-se na própria orientação do mundo e na própria autocompreensão. Ela nos faz compreender a verdade que ali encontramos, e quem a encontra não fica indiferente. Assim, a experiência da arte permite um modo de nos compreendermos, porque nos confronta conosco mesmo, desvela algo que estava encoberto, em que tudo que conhecíamos fica ultrapassado pela modificação que provoca. De uma maneira enigmática, diz Gadamer, cito novamente, a familiaridade com a qual a obra de arte nos toca é ao mesmo tempo abalo e derrocada do habitual.